Olá, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai tentar entender como que é armazenada, como que é representada a informação que a gente manipula internamente no computador digital. Para isso, a gente tem que saber diferenciar o quê? O que que é dado e o que que é informação. Os computadores, eles manipulam dados, que na verdade são sinais brutos e que, o sinal em si não tem significado, mas a combinação deles produz informação. Então, a gente tem uma conversão desses dados em informação, que depois vai ser transformado em dado para poder ser processado, mas o que a gente manipula é informação. O que o computador manipula é dado. Então, como que ele armazena esse dado? Esse dado armazenado, ele é um sinal eletrônico. Então, ele armazena o quê? Sinais, e ele identifica como? Presença ou ausência de energia. Para o computador, tudo são números. Por quê? Porque a gente faz uma conversão, a gente faz uma relação entre a presença ou não de sinal elétrico para gerar um dado. Se a gente fosse pensar que para cada dado que vai virar uma informação, a gente tivesse que ter um sinal elétrico, então, por exemplo, eu preciso armazenar o número 1, o número 2, o número 3, e para cada um dessas informações ter um dado específico, ia ser muito complicado, porque como que eu vou diferenciar tudo isso através de valores de tensão? Então, não é assim que o computador trabalha. O computador, ele faz uma representação interna através de um sistema chamado binário. Binário por quê? Porque ele armazena, para ele, um dado válido é um de dois sinais. No caso, ausência ou presença de tensão. Quando a gente tem aqui uma tensão variando entre 0 e 0,8, o computador identifica como um binário 0. Ausência de tensão. Entre 2 e 5, ele identifica como um binário 1. Esse valor, que é diferente desse, e a gente tem aqui uma faixa de segurança, que não representa nada. Por quê? Se a gente fizesse exatamente entre 0 e 2, poderia ter um erro grande aqui, Como que ele iria ter certeza que 1,8, por exemplo, é 0 e não é 1, ou o contrário? Então, a gente tem aqui uma faixa de segurança que não é utilizada, e quando a gente tem entre 0 e 0,8, a gente diz que a gente tem o dado 0, entre 2 e 5, o dado 1. Aqui nessa figura, a gente consegue enxergar melhor o que é dado e o que é informação. Por exemplo, aqui eu posso ter uma fonte de informação de diferentes maneiras. Eu posso ter som, eu posso ter foto, posso ter vídeo. Como que esses dados, texto, são armazenados no computador? Eles são armazenados como números binários, que é o tipo de dado que o computador reconhece. Como que esse som vira 0 e 1? Ele passa por uma conversão, que pode ser de diferentes maneiras, mas sempre através do hardware. Ele vira esse 0 e 1, que vira, então, dado, e depois ele pode ter que virar informação de novo. Então, a nossa saída, ele vai de novo virar o quê? Ele pode virar uma informação que a gente vai passar no monitor, vai salvar num CD, vai imprimir, ou seja, a gente tem etapas de conversão desses dados. Informação vira dado e dado vira informação. E como que esses sistemas de numeração trabalham? Então, vamos lembrar um pouquinho dos tipos de sistemas que existem. Então, a gente tem um sistema de numeração posicional, é o que a gente é mais acostumado. É aquele que, dependendo aonde o dígito está, tem um valor diferente. Se a gente pensar aqui no número 29, o 2, se estiver na posição da dezena, aqui, ele vai ter o valor 20. Se ele estiver no lugar da unidade, imaginem que fosse 22, seria 2. Ou seja, dependendo da posição que o número está, ele tem um valor maior ou menor.
né? Então, a gente pode expressar esse número através de um polinômio, aonde a base do polinômio é a base do número e o peso dele é a posição que ele está, né? Por isso que eu digo aqui, né? A unidade, ela sempre tem um peso 1. A dezena, sempre multiplicado por 10. Se tivesse ainda a centena, teria um peso 100. Um outro tipo de sistema que existe é o não posicional, onde a posição que o dígito ocupa não define o seu valor. Por exemplo, o sistema romano, né? Então, aqui a gente não pode representar através de um polinômio. Se eu tiver, por exemplo, lá o valor 13 em romano é I, né? I. Em qualquer posição ele tem o mesmo valor, né? Ele representa o nosso 3, por quê? Porque é a soma desses valores. No âmbito de computação, a gente trabalha com sistemas posicionais. E que sistemas a gente vai trabalhar? A gente é acostumado, a gente aprende, né, desde a nossa alfabetização, com o sistema decimal ou de base 10. O que isso significa? Isso significa que eu tenho 10 algarismos ou símbolos para representar os meus números, que quando expressam um número são chamados de dígitos. É do tipo posicional, porque dependendo aonde esse símbolo aparece, ele vai ter um valor maior ou menor. Então, o valor do dígito depende da posição dele dentro do número. Se eu tenho n posições, eu posso representar 10 na n números. Já a base binária, se ela é binária ou base 2, ela só tem 2 algarismos. Ou seja, o nome da base aqui me diz a quantidade de símbolos diferentes que eu tenho para representar os meus números, né? Que no caso vão ser aqui os dígitos. Também é do tipo posicional. O valor do dígito depende da posição dentro do número. Porém, eu vou ter um poder de representação bem menor aqui, porque eu só tenho 2 dígitos para combinar. Então, n posições, eu vou gerar 2 na n números. Do mesmo modo, se eu fosse pensar na base 8. Aqui eu estou, né, apresentando para vocês as bases que estão relacionadas com computação. Se a base é 8, eu tenho 8 símbolos. Observem que, então, eu vou ir de 0 a 7. Um número que contenha o algarismo 9 não pode pertencer à base 8, né? Porque não é representado nessa base. Da mesma forma, com n posições, eu posso representar 8 na n números. Uma base que a gente usa bastante em computação é a base 16, chamada de hexadecimal. Ela é uma base maior que a base 10. Logo, ela precisa, além dos símbolos numéricos, símbolos aqui alfanuméricos, A, B, C, D, E e F, para representar os meus números. É claro que eles têm um valor, mas na hora de representar, eles são alfanuméricos. No caso aqui, a gente vai usar o A quando a gente quer representar o valor 10, o B, o valor 11 e assim por diante. Claro que o maior valor que a gente tem aqui é o 15, né? Porque o valor é sempre o tamanho da base menos 1. A gente pode, então, generalizar. Eu digo que eu tenho um sistema de base x, quando eu tenho de 0 a x na menos 1 símbolos, né? E com n posições eu posso representar x na n números. Então, eu posso ter a base 3, a base 5, né? A gente aqui não vai ver porque ela não tem um significado no âmbito do nosso conteúdo. Vamos observar aqui um exemplo. Eu tenho esse número, 1967. Eu posso afirmar a que base ele pertence simplesmente olhando esse número e tendo o conhecimento das bases decimal, binário, octal e hexadecimal? Com certeza? Não, né? Mas eu posso afirmar que ele pertence à base decimal ou hexadecimal. Por que ele não é um número binário? Porque ele tem dígitos que não pertencem à base. Por que ele não é um número octal? Porque ele também, né, não possui dígitos, ele possui dígitos que não pertencem a essas bases.
Como que eu vou fazer, então, para identificar a base de um número? Vou ter que adivinhar? Não. Eu vou indicar no lado do número. Então, sempre que a gente for trabalhar com isso, a gente tem que representar ao lado do número a nossa base, ok? Então, aqui, 1967 na base 10, a gente tem o quê? Um número decimal. Vamos ver mais alguns exemplos. Por exemplo, aqui volta o nosso 1967. Aqui eu tenho um número binário. Como que eu sei que ele é binário e ele não é decimal? Justamente porque eu indiquei a base aqui. Essa é uma base menor que a base 10. Então, ele poderia pertencer à base 10 também. Um número na base octal, todos os dígitos são menores do que 8. Aqui só pode ser um número hexadecimal, né? Porque eu tenho letras aqui que não pertencem às outras bases que a gente estudou. Agora, um outro questionamento. Esse número está na base binária. Será que ele é igual a esse que eu estou dizendo que está na base octal? Será que eles são iguais? Porque os dígitos são os mesmos. 100, 101, 100, 101. Mas eles não são iguais, né? Por quê? Porque a gente sabe que, como ele é posicional, ele é representado através de um polinômio. E o polinômio é na base que está indicada aqui. Logo, a soma desse polinômio não vai ser igual se a base for 8 e a base for 2. Então, a gente pode encontrar equivalências entre esses números, né? Então, claro, o dígito 0, em qualquer base, ele vale 0. Agora, se a gente vir aqui, ó, por exemplo, o número 3. O número 3, na base decimal, não pode ser 3 na base binária. Porque a base binária, os dígitos são menores do que 3. Então, eu posso representar esse valor através de zeros e uns, que são os dígitos da base binária. Já na base octal, o 3 pertence à base octal, então ele tem o mesmo símbolo. Outro exemplo aqui, o 9. O 9, ele não tem, né, na base binária, nem na octal. Logo, ele é convertido para os símbolos que existem nessa base. E assim por diante. Então, a gente precisa conhecer como que faz essa conversão. Existe uma metodologia para isso? Né? Por quê? Porque o que a gente entende, o que a gente interpreta, é a base decimal que a gente está acostumado. Né? Então, a gente precisa saber como que eu posso achar a equivalência entre essas bases para poder interpretar essa informação. Aqui, pessoal, eu deixo para vocês um link do YouTube de um canal que tem algumas explicações complementares sobre o sistema de numeração e pode ajudar vocês a entender esse conteúdo. E na próxima aula? Na próxima aula, a gente vai ver justamente como fazer essa conversão entre as bases. Eu agora já conheço a base decimal, octal, hexadecimal. Eu vi que existe equivalência entre elas, mas qual é a metodologia para fazer essa equivalência? É isso que a gente vai trabalhar. Até breve!